Olá! Então essa é a nossa primeira aula de programação em Haskell. A gente vai desenvolver os nossos primeiros programinhas, os nossos primeiros scripts. Então, para seguir essa aula, tu tem que ter instalado o compilador GHC e o interpretador GHCI. Se tu ainda não fez isso, então é melhor não assistir esse vídeo e ir lá instalar essas ferramentas. Deixa eu me tirar daqui, então. Bom, quando tu abre o interpretador Haskell, ele te dá um prompt e nesse prompt tu pode definir expressões e ele vai funcionar como se fosse uma calculadora. Ele vai avaliar essas expressões que tu digitar. Então eu já tenho pré-definido, quando tu carrega o interpretador, os operadores lógicos, aritméticos, relacionais e algumas funções pré-definidas. Então, por exemplo, se eu digitar ali no prompt do interpretador 27 mais 3, ele vai me devolver como resposta 30. Também, quando carrega o interpretador, já tem algumas funções pré-definidas, como, por exemplo, a função reverse, que recebe como argumento uma string e me devolve como resposta a string que tu passou como entrada invertida. Notem que para passar argumentos para funções, eu coloco os argumentos por justaposição com espaços. Vamos dar uma olhada então no interpretador. Eu estou gravando essas aulas no meu tablet, então eu botei uma distribuição de Linux no tablet e instalei o interpretador GHCI nele. Para instalar o interpretador e o compilador é bem fácil no Linux, é só usar algum gerenciador desses de pacote de apt-get, o dpkg. Então, uma vez que tu tem instalado o interpretador, tu pode digitar GHCI, ele carrega então o interpretador para ti. E aqui eu posso digitar aquelas expressões que eu coloquei no slide, por exemplo, 27 mais 3, eu vou obter 30 como resposta e posso usar a função reverse, passar para ela uma string e ela vai me devolver essa string invertida. Bom, mas quando eu estou trabalhando com Haskell, é legal também definir as próprias funções. As funções elas são definidas dentro de scripts. Scripts são arquivos, né, arquivos texto, que eu salvo com a extensão HS. Então aqui eu tenho um exemplo de script. As primeiras linhas eu coloquei comentário, como comentário o nome, né, do meu arquivo, exemplo.hes. Comentário então é com traço, menos. E aqui eu tenho algumas definições em Haskell. Conforme eu falei para vocês na aula passada, a primeira linha de uma definição em Haskell é sempre o tipo. Então notem que eu estou definindo um nome, idade, que possui tipo inteiro. Na verdade, então eu estou definindo uma constante, né? Notem que em Haskell eu não tenho variáveis. Eu já comentei isso com vocês na aula passada. Bom, idade é um nome que possui tipo inteiro e a constante idade contém o valor 17. Na outra linha eu defini uma outra constante, a constante testIdade. TestIdade ela tem valor bool, ou seja, bool é um tipo que representa o valor true ou false. O conteúdo de testIdade é o resultado da avaliação dessa expressão aqui. Notem, então, que dentro dessa expressão eu estou usando o nome idade que eu defini anteriormente. Então, qual é o conteúdo de testIdade? É o resultado desse teste aqui, né? Eu estou testando se idade é maior ou igual que 18. Como idade é 17, testIdade contém o valor false. Continuando o meu script, então eu defini agora uma função mesmo, a função quadrado, ela recebe como entrada um inteiro e me devolve na saída um inteiro, certo? Então, quadrado, esse é o tipo da minha função, ela recebe um inteiro e me devolve um inteiro. Então, notem que eu separo os argumentos da função no tipo, eu separo os argumentos da função da resposta da função usando essas flechinhas, certo?
Então, quadrado recebe um inteiro x e me devolve como saída um inteiro que é o resultado dessa expressão, ou seja, x vezes x. Agora aqui, então, eu tenho uma outra função que é a função mini. Mini recebe 2 inteiros como entrada e me devolve um inteiro na saída. Ou seja, mini recebe 2 inteiros e me devolve na saída o menor dos 2 inteiros que eu passei como entrada. Então, notem que quando a função tem mais de um argumento, eu vou separando, então, esses argumentos como flechinha e o último tipo é sempre a saída da função. Aqui está a definição de mini. Mini recebe 2 inteiros a e b. E aqui tem uma nova construção da linguagem. Notem que eu estou separando aqui coisas com esse pipe. Então, esse pipe me permite fazer um teste. Se esse teste der verdadeiro, eu tenho a saída da função aqui. Se esse teste der false, eu passo para a próxima guarda, para o próximo teste. Aqui tem um otherwise, e o otherwise é sempre true e vai sempre sair aqui para o lado. Eu posso ter várias dessas barrinhas na definição de uma função. Então, o que está fazendo o mini? O mini está recebendo 2 inteiros, a e b. Se a for menor ou igual que b, eu vou devolver a como resposta. Se esse teste der false, então eu vou passar para a próxima linha, que é o otherwise. O otherwise vai ser sempre true e eu vou devolver b. Então, se a for menor ou igual que b, eu devolvo a como resposta. Caso contrário, eu devolvo b como resposta. Então, só para mostrar para vocês aqui, eu tenho esse script já num arquivo chamado exemplo.hs. E agora eu vou lá para o meu interpretador. Tem duas formas de carregar um script no interpretador. Uma forma é digitar 2.l e o nome do meu script, ele vai carregar esse script. Ou então eu posso carregar o script por fora. Ó. Vou sair do interpretador, q, e posso carregar o script junto com o interpretador. Então eu digito GHCI, que é o nome do interpretador, passo para ele o script e ele vai me carregar esse script. E agora aqui eu posso testar aquelas coisas que eu defini no meu script. Por exemplo, idade. Idade era uma constante, né? Com o valor 17. Teste. Idade era uma constante que continha o valor false. A função quadrado recebia um inteiro, né? E elevava esse inteiro ao quadrado. E a função mini, ela recebia 2 inteiros e me devolve como resposta o menor entre esses 2 inteiros, né? Bom, então eu vou pedir que vocês agora deem um pause nesse vídeo e implementem esse script, digitem esse script no arquivo texto e testem essas funções, certo? Bom, continuando. Agora tem um exercício para vocês. Eu quero que vocês façam a função maior de idade. A função maior de idade recebe como entrada um inteiro e me devolve um booleano na saída dizendo se esse inteiro, que representa uma idade, se essa idade é maior ou igual que 18 ou não, certo? Então, se passar para maior de idade o número 13, ele vai ter que devolver false. Se passar para maior de idade a minha idade, 42, vai devolver então como true. Beleza? Deem um pause no vídeo e tentem, olhando aquelas definições que eu apresentei para vocês anteriormente, tentem fazer então a função maior de idade. Bom, aqui está a função maior de idade. Maior de idade, então maior de idade é uma função que recebe um inteiro representando uma idade e devolve um booleano dizendo se essa pessoa é maior de idade ou não. Então, maior de idade recebe um inteiro i e testa se esse i é maior ou igual que 18.
Notem que tem um operador relacional. O operador relacional ele já devolve true ou false depois de avaliar os argumentos que eu passei para ele. Então, só para a gente testar aqui, vamos voltar lá para o interpretador. Se eu digitar maior de idade e passar a idade 10, ele vai me devolver false. Se eu passar a maior de idade e passar como entrada para maior de idade o número 42, ele vai me devolver true. Bom, continuando, agora eu vou apresentar para vocês algumas operações já pré-definidas do Haskell, como por exemplo, eu tenho aqui os operadores aritméticos, operadores lógicos. A gente já viu que existe o tipo booleano que representa os valores true ou false, que eu posso combinar com os operadores lógicos, e também a gente já tinha visto alguns operadores relacionais. Aqui ficou uma divisão aqui, multiplicação perdida. Bom, então eu posso usar essas operações aqui, né? Por exemplo, not true me devolve false, true ou false me devolve true. Aqui tem, vamos testar ali no interpretador. Então, por exemplo, not true, eu vou receber false como resposta. True ou false, tem que dar true. False and true, tem que dar false. Na aula passada eu mostrei para vocês que, eu não sei se vocês lembram, mas eu mostrei que na linguagem Lisp todos os operadores eles aparecem na forma pré-fixa. Em Haskell eu também posso fazer isso. Basta eu colocar... Porque lembrem que um operador nada mais é que uma função que recebe dois argumentos e me devolve uma resposta. Para usar um operador na forma pré-fixa, eu só colocar ele entre parênteses. Então, por exemplo, se eu colocar o ou entre parênteses, eu posso passar os argumentos para ele, eu posso usar ele da forma pré-fixa, então eu passo os argumentos como se fosse para uma função de dois argumentos, né? Aqui, por exemplo, tem um mais, passo 33, 22 e recebo 55 como resposta. Então, só para ver um exemplinho aqui, posso passar o mais entre parênteses, então ao invés de funcionar como operador, ele vai parecer como uma função que recebe dois argumentos. Esses operadores, então, obviamente, eu posso usar eles na definição de função. Então, aqui tem uma função igual, que me recebe como entrada dois inteiros e me devolve um booleano dizendo se esses dois inteiros são iguais. Então, igual recebe x, y e compara x com y para ver se eles são iguais ou não. Essa função igual já está no meu script. Vai me devolver false, igual, vai me devolver true. Então agora eu quero que vocês deem um pause no vídeo e tentem definir a função 3 iguais. A função 3 iguais ela recebe 3 inteiros e me devolve um booleano dizendo se esses 3 inteiros são iguais ou não. Então deem um pause no vídeo e tentem fazer essa função. Bom, aqui eu tenho duas definições para essa função 3 iguais. Nas outras vezes que eu dei essa aula, eu notei que muitas pessoas definiram a função dessa forma. Ela não está errada, né? Vejam aqui o que eu estou fazendo. 3 iguais recebe 3 inteiros e me devolve um booleano. 3 iguais recebe x, y, z, que são 3 inteiros, e eu estou testando aqui se eles são iguais. Se eles são iguais, eu retorno true. Caso contrário, eu retorno false. Essa definição ela não está errada, mas notem que eu posso fazer essa definição de uma forma muito mais simples. Por quê? Porque esse teste que eu estou fazendo aqui, ele já me devolve true ou false como resposta.
Então eu poderia ter definido a função 3 iguais dessa forma, né? 3 iguais recebe 3 inteiros e me devolve um booleano dizendo se esses 3 inteiros são iguais ou não. 3 iguais recebe x, y, z, e eu já estou fazendo o teste aqui usando o igual e o operador AND, e notem que essa expressão já me devolve true se os valores são iguais e me devolve false se eles são diferentes. Então fica muito mais simples fazer essa função dessa forma. Quero que vocês testem essa função agora. E bom, depois que vocês fizerem isso, tem uma lista de exercícios sobre esses conceitos para vocês resolverem. Essa lista de exercícios tem vários exercícios e mais para o final da semana eu vou fazer um vídeo, uma conversinha sobre o último exercício dessa lista que eu passei para vocês. Vocês podem pegar ela agora ali no Moodle. E o último exercício é um pouco mais complicado porque ele envolve recursão. Então eu vou fazer um vídeo mais para o final da semana conversando sobre esse último exercício. Era isso por hoje. Um abraço.